Eu preciso aqui do meu PowerPoint. Isso, pronto. Então, tá gravando já. Prontinho. Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente está começando o nosso quarto encontro dos cuidados que qualificam a alimentação. A gente está muito feliz, mas está muito triste que está acabando, né, Elza? Estou lamentando. Boa tarde para todas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Se tem algum bem-vindo, não sei. No grupo da manhã tem 2. Daí, a notícia boa é que a gente ficou sabendo que a gente vai ter mais um encontro para finalizar com a equipe toda, com com as 4 duplas de formadoras, né, para a gente encerrar. E que ainda vai ser marcada essa data, mas que a gente vai ter esse encontro extra, esse bônus. Então, hoje a gente se despede do nosso conteúdo específico da alimentação. Então, vamos lá. O que a gente preparou para hoje? Uma ampliação cultural. E daí a gente resolveu fazer um recorte daquela pesquisa que o pessoal da gestão preparou, um recorte com as questões da alimentação. Então, a gente vai fazer uma análise da pesquisa, uma reflexão sobre como as emoções, o confinamento, o isolamento social impactam o ser humano, e a gente vai conceituar a alimentação como escape e compensação. E daí a gente finaliza o encontro com as tarefas e alguns avisos. Os nossos objetivos, eles são implementar o planejamento com os comitês para qualificar o serviço de nutrição e alimentação no atendimento coletivo e individual das crianças. E específico desse encontro é a gente falar das dificuldades alimentares na unidade escolar. Então, objetivos específicos: discutir o impacto das emoções sobre a alimentação, refletir sobre como intervir e minimizar as dificuldades, pensar como trabalhar no coletivo e individualizar o atendimento, e elaborar um plano para ajudar as crianças a nomear e reconhecer as emoções desses tempos. Então, como alimento cultural, a gente selecionou um trechinho desse livro que eu gosto muito, que eu acredito que muitas de vocês devam ter esse livro. Ele chama Complexidade e Relações na Educação Infantil. Ele foi escrito pelo Alfredo Oyuelos e pela Maria Antônia Riera. E é um trechinho que vai falar sobre o Loris Malaguzzi. Não sei se todo mundo sabe, o Loris Malaguzzi foi um pedagogo italiano, ele que é grande inspirador de toda a pedagogia de Reggio Emília. E esse trechinho que está relatado no livro é um encontro num congresso que uma professora chega para o Loris Malaguzzi e faz uma pergunta. Então, a professora fala assim: como vocês trabalham em Reggio Emília a formação da personalidade, o esquema corporal ou o processo de identidade? E daí o Loris Malaguzzi responde assim: o melhor é que a cozinheira da escola prepare um bom bolo para dar de presente aos avós e às avós na escola. E o contexto dessa resposta é porque ele fala que muitas vezes quando ele vê os avós se aproximarem, né, de uma criança pequena, falam: "Oh, pobrezinho, oh, coitadinho", né? Que é muito difícil para os avós olharem para as crianças pequenas e olharem para a competência delas, né? Então o texto segue assim: falta conhecimento e principalmente confiança. Uma das formas mais comuns que temos de criar laços de amizade, de falar de maneira descontraída e de aproveitar o momento é comendo juntos. A pedagogia tem muito que aprender com a gastronomia. Para isso, é imprescindível que as escolas infantis tenham cozinha própria. Voltemos ao bolo. Se recebemos os avós com hospitalidade, eles apreciam e saboreiam o bolo e enchem o estômago. Criamos as bases de uma comunicação de sucesso para dialogar sobre as extraordinárias capacidades de inteligência das crianças. E assim, os avós entendem e podem mudar sua imagem a respeito dos seus netos, reconhecê-los com mais potencialidades. Isso repercute, evidentemente, no processo de construção da identidade ou da personalidade. A conclusão parece sugestiva e provocadora,
menos programas ou unidades didáticas e mais bolos ou comidas para compartilhar com as famílias dentro da escola. Não sei se vocês já tinham lido esse trechinho do livro, se querem comentar alguma coisa, como tocou vocês, se tocou, se fez algum sentido, o que vocês acham dessa fala, o que vocês acham dos bolos. Faltou o cafezinho. Eu acho que a experiência da culinária e junto com a experiência de avós é maravilhoso, né? E acho que feliz da criança que tem a oportunidade de viver com esses parentes maravilhosos, não só pela degustação dos bolinhos de chuva, daquele bolinho de feijão com farinha, que é o capitão. Né? A gente estava lembrando isso domingo aqui em casa, né? Das crianças falarem que minha mãe faleceu em 2007 com câncer, mas ela ficou um tempo aqui para se tratar. E ela fazia, e meus filhos já tinham... o Raul já estava com 15, a Rê com 14, e ela ainda fazia, né? E a gente estava falando sobre este alimento e a forma de apresentar esse alimento, como ele marca. E a conversa começou justamente porque, nossa, hoje, mãe, você fez um feijão com gosto da minha avó. Gosto da minha mãe. E gosto da minha mãe, ele falou, o seu feijão hoje lembra a avó. Então, eu acho que a lembrança gustativa, essas memórias de conversas e acolhimentos e afetos junto com o paladar, gente, isso é maravilhoso. Né? Eu acho que trazer isso, quando eu penso lá na cozinha do SEI, pensando, a gente tem um momento lá que as crianças participam do autosserviço, e quem acompanha nas bancadas, uma de cada lado, é a cozinheira, é a própria cozinheira. Por que a gente faz isso? Porque ninguém melhor que o sujeito, aquele que faz para falar do que faz. Então, elas contam isso, né? Então, a alimentação é algo que marca sim. Nossa, Zélia, você está falando uma coisa que é tão importante, né? Em geral, as pessoas da cozinha, elas ficam tão escondidas nas escolas, né? Elas são até meio invisíveis, às vezes, né? Dependendo do lugar. E a gente poder valorizar essas profissionais e trazer elas para o primeiro plano, né? Sim. O impacto que isso tem para as crianças, os benefícios que isso tem, né? Dessa relação, é maravilhoso isso. Vou falar rapidinho. Tem uma das meninas que ela faz as saladas, né? Ela prepara as saladas nas travessas. E aí as crianças olham para ela e falam assim, tá tão bonito, é para comer ou é para olhar? Aí, não, é para comer. E aí o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer uma porção miniatura e deixou no centro da bancada. Aí ela fala, essa é para olhar. Agora, essa grandona, vocês podem se servir. Né? Então, eu acho Olha que... que assim, delicadeza. Essa coisa do belo, do estético, sendo apresentado. Eu não preciso ir lá num restaurante chique para ver uma coisa bela. Eu posso ver um alimento preparado e organizado de forma estética, convidativa, né? Então, isso para a gente é muito importante lá. Eu digo que a alimentação ela é feita de detalhes, de delicadezas. Fala, Mônica. Não, ouvindo a Mariana, né, eu lembrei daquele projeto que a SME promoveu, Muito Além do Prato, né, e como todas as cozinheiras, né, das escolas participantes, elas se envolveram com tanto sentimentalismo, né, e as famílias também. Então, é fato que elas não podem mesmo ficar invisíveis, elas têm muito a contribuir, né? E até porque elas conhecem muitas vezes as crianças por nome, né? Porque são quase 200 dias, né? E começam a perceber o jeito que cada um tem, o que cada um gosta menos ou gosta mais. E aí eu só me lembrei disso, daquele projeto que realmente deu uma visibilidade de rede, né? Para as cozinheiras. E acho que também vale a pena a gente lembrar que, durante muito tempo, a equipe de apoio, de maneira geral, não tinha uma identidade dentro da escola. Isso mesmo. E aí essa identidade está sendo construída devagarzinho.
E eu sempre digo que quem é cozinheiro de uma escola, ele não é qualquer cozinheiro. Na verdade, ele é um educador, Com né? certeza. Dessa coisa que ocupa tanto tempo da nossa vida. Porque a alimentação ocupa um tempo enorme. E se você parar para pensar, enxugando tudo do trabalho, a gente trabalha para conseguir obter alimento, que é o essencial, não é verdade? E que é a cozinha que traz isso, né? E ela pode trazer de jeitos éticos, estéticos, trazer os valores daquela comunidade, trazer aquilo que ela valoriza, respeita. E quando a gente, como diretor ou coordenador desse lugar, não é, mostra para todos ali daquela equipe que elas educam de um jeito diferente, mas elas educam numa prática cotidiana, de todo dia, né? Com os fazeres e tal. Elas vão ganhando equiparação com os professores, porque a cozinha sente muita falta desse reconhecimento, é real isso, né? Uhum. Então, acho que a gente pode estar criando os que educam de jeitos diferentes, que não são propriamente com a estratégia didática ou metodologia e etc., mas é um outro jeito de educar e que atinge as crianças no coração, de verdade, né? Porque as crianças, na medida que elas são cuidadas, a cozinheira, enfim, tem esse cuidado com a salada, com isso, com aquilo, o jeito de pôr, isso as crianças levam para as suas vidas. Isso mesmo. E pode ser esquecido momentaneamente, mas na hora que elas tiverem autonomia e puderem dar conta das tarefas, elas vão trazer isso de volta, vão trazer isso para esse universo, né? E aí eu falo que a cidadania, ela se revela nesses pequenos cuidados, nesses pequenos valores que a gente vai conseguindo alinhavar lá no cotidiano. E é muito em cima desses cuidados, vamos dizer, que não são formalizados, né? Num currículo quase que oculto que a nossa sociedade tem. E que está correndo um alto risco nesse momento, né? Porque, enfim, quando as pessoas são ameaçadas de fome, de miséria, isso começa a escapar pelos dedos, e a escola pode ser o lugar que preserva isso, né? Que mantém esses valores, né? Então, é lindo esses relatos, vocês deviam escrever, falar disso e botar lá nos nossos fóruns, etc. Por quê? Porque, na verdade, eles vão servindo de modelo e de referência para os demais que não puderam ou não conseguiram olhar ainda isso. Porque o segredo um dos segredos, né, dessa formação é todo mundo poder fazer trocas aí, de olhares que muitas vezes eu nem previ, mas que está ali contido, né? E que vocês podem ir abrindo essas janelas, porque eu solitariamente não consigo abrir todas, né? Inclusive, uma coisa que a gente falou para quem estava aqui logo no comecinho, mas eram poucas pessoas ainda, não sei se todo mundo tem essa consciência, mas que o nosso ambiente ele é aberto para todas as escolas poderem entrar. Inclusive, a gente gostaria muito que a gente ampliasse, né, essa comunicação. Então, se vocês tiverem, muitas de vocês, eu sei que tem grupos de CPs, de diretoras, tal, de outras escolas. Se vocês puderem falar, o ambiente está aberto com todas as gravações dos encontros, todas as apresentações, só os acessos aos fóruns que são fechados, o resto tudo é aberto para todo mundo poder, para a gente poder fazer com que isso alcance mais pessoas, né? Mais escolas. Tá bom? Então, vamos seguindo, né? Sim. Então, quando a Lica e a Valquíria apresentaram as pesquisas para vocês todas, enfim, e para nós também, eu olhei para esse gráfico e fiquei
bastante perturbada com o número de crianças, né, se você olharem, que tem mudanças no comportamento, né? Seja na alimentação, seja nas relações, seja acordando à noite com pesadelo, ou um número altíssimo de crianças que estão presas à tela, seja de TV, enfim, e que só está vivendo dentro de casa, enfim, raptado, né, pela tela da TV, sem parado, né, ali, só absorvendo o que a tela está jogando para eles, né? Ou crianças que já tinham independência, já faziam muita coisa sozinha, volta a fazer xixi na roupa ou na cama, muito choro, muita manha, né? Crianças que pararam de falar, em conflito com os irmãos, é enorme, né, o número, né? E claro que essas mudanças todas de comportamento, elas emergem, elas aparecem, porque as crianças estão vivendo uma situação de isolamento, né? As crianças estão afastadas de uma vida que elas conheciam antes e que lhe foi roubada, enfim, pela pandemia. E também porque as relações sociais que ajudam a gente a elaborar uma série de emoções, ela também ficou muito restrita, né? A gente foi afastado, né? Foi raptado, vamos dizer assim, desse convívio social. E quando eu fico num grupo restrito, fechado, é muito mais difícil eu lidar com as questões relacionadas aos diferentes comportamentos e emoções, porque eu tenho pouca troca para fazer. Depois de um tempo, as trocas sociais elas ficam viciadas. E a gente também não pode esquecer que as mães que relataram para a gente esses comportamentos de mudanças das crianças, elas também foram sequestradas, vamos dizer, pela pandemia. Elas também estão isoladas, elas também estão vivendo as mesmas emoções das crianças e, muitas vezes, com pouca possibilidade de elaboração ou de troca, né? Se eu não tiver no meu convívio social alguém que entenda que eu digo, olha, eu estou com medo do coronavírus, né? Mas for alguém que diga para você, você é uma marica, entendeu? A vida vai ficar, não está entendendo o que eu estou sentindo, não consegue me ajudar a elaborar esse medo, que é real e que ele existe mesmo, e me põe numa situação de mais estresse do que eu já tenho. Então, a gente não pode esquecer que as mães, os pais, os avós, vivem as mesmas emoções que levaram a esse universo de questões aqui de mudança de comportamento. O que eu estou querendo dizer aqui é que todas essa lista que a gente fez, mudou comportamento, come de mais, come de menos, faz birra, tarararaná, todos estão... essas coisas que as mães leem são sintomas. Então, sintomas, né, que vão aparecer no mais diferentes momentos de vida lá do familiar, e que, na verdade, é o olhar da família que vive o mesmo drama que as crianças, e que não é um olhar para os comportamentos das crianças isento. Eu não estou olhando para a criança e pensando, eu posso ajudar assim, ou eu posso ajudar assado, dar um passo para trás e dizer, olha, ele não fazia isso, ele está fazendo isso agora. Mas também é um olhar de quem está amedrontado, de quem está envolto em emoções muito conflitantes, que muitas vezes não está nem percebendo que a criança que
foi para casa em março, hoje, quando eu pergunto como ela está, essa criança já deu um salto do desenvolvimento, mas eu estou parada pensando nessa criança como se ela fosse a mesma criança de março. Eu não sei se dá para entender, que é frequente isso acontecer com as mães, elas não conseguirem perceber que talvez as coisas como elas estão propondo para as crianças é aquilo, coitadinho, não sei se dá para entender, não conseguindo acreditar na competência da criança e nem tem de ter obrigação, mas não tendo nem estratégias para lidar com os sentimentos que são seus e que também está depositado em todas aquelas pessoas que vivem naquele grupo social, naquele grupo familiar, né? Então, acho que a gente não pode esquecer que o olhar da família ele não é um olhar de diagnóstico profundo, ele não é um olhar isento, ele está permeado pelos mesmos sentimentos que as crianças estão vivendo. Os sentimentos de isolamento, eles provocam, né, na família mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Vamos pensar, só se eu fizer um recorte da alimentação, olha, essa mãe trabalhava fora, ganhava seu dinheiro, fazia 1000 coisas e tal, e possivelmente quando ela voltava para casa, ela fazia um jantar legal, porque era um jeito de viver com essa criança e tal. E agora, muitas estão tendo de cozinhar todo dia, com pouco dinheiro, e cuidar de toda a casa, muitas delas ainda tendo, às vezes, de trabalhar no risco, e que vai pensando em coisas mais fáceis de serem feitas, até no ponto de vista da alimentação, e até provocando uma mudança de hábito na família que ela nem se deu conta, né? Eu percebo, por exemplo, eu gosto de cozinhar, mas a semana que eu tenho um monte de live para fazer, a comida dança, e eu não sei se dá para entender, porque daí eu vou escolhendo o que eu tenho para. Eu vou ter de lavar roupa, tem disso, nossa, tem de passear com o cachorro, tem de fazer não sei o quê. E a minha rotina também se altera. Você imagina para a mãe que tem 1 ou 2 filhos, ela ter de dar conta de brincar, trancado em casa, sair na rua é risco, tarará, enfim. Então, esses sentimentos todos que esse isolamento vai promovendo, a gente também teria de fazer uma busca, eu acho, com as mães, né? Perguntar se mudou o jeito de fazer a comida, que coisas que está oferecendo para a criança, não é? Para a gente, enfim, fazer uma pesquisa mais delicada aí, dessa questão das mudanças dos comportamentos, né? A alimentação é muito forte aparecer essas emoções todas na alimentação. Porque, olha, se a gente olhar para a gente mesmo, né? Tem 2 comportamentos que são muito básicos. Eu, particularmente, se eu ficar estressada, nervosa e triste, e alguém vier oferecer comida para mim, na grande maioria das vezes eu não vou comer, porque é o meu jeito de mostrar como eu estou, né? Então, eu tenho uma tendência, quando eu estou mal, eu não me alimentar, eu fecho a boca. Quer perder peso, é acontecer qualquer desgracinha, entendeu? Porque aí eu não tenho apetite, eu não tenho vontade de comer. O que eu estou dizendo, na verdade, olha, eu não quero nada com nada, entendeu? Eu quero ficar aqui comigo sofrendo. Mas tem outras pessoas que, na verdade, fazem um movimento contrário, né? Que estão lá numa agonia qualquer, estão com um sentimento conflituado e tal, e o que elas fazem? Elas, na verdade, preenchem o vazio que esse sentimento está trazendo com alimento. Então, são as pessoas que, quando estão estressadas, angustiadas, manda ver. E aí, com muita frequência, é o momento que ganha peso, né? Esses são comportamentos extremos, vamos dizer, que são muito fáceis de ser reconhecidos. Essa pessoa
tem um transtorno alimentar? Não, ela não tem, ela só está mostrando um sintoma de uma outra coisa ali no alimento. E que, na verdade, o que eu estou propondo para vocês é como é que nós vamos usar a alimentação para, na verdade, curar esses sofrimentos ou reparar esses sofrimentos, né? Porque a alimentação, se eu conduzir bem isso, se eu, como profissional, eu dar um passinho para trás e não me misturar com aquilo que está acontecendo, eu vou ver que a alimentação pode ser um grande movimento de cura para todos, vamos dizer, até para nós, né? Que estamos também tendo sentimentos similares aos das crianças, não é diferente. Diga. E acontece também ao contrário, né? O quanto o alimento provoca as nossas emoções, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, assim, eu sou muito magrinha e eu brinco que eu não tenho reservas, né? Então, eu tenho sempre muita fome. Eu sempre estou com fome, assim, eu preciso comer sempre porque parece que eu não consigo armazenar, né, as calorias suficientes. E quando eu fico com muita fome, eu fico insuportável. Eu viro um bicho, assim, eu fico uma pessoa insuportável, insuportável. É impressionante o que, quando a falta da comida ou da possibilidade de comer me deixa mal-humorada. Então, acho que tem essa ligação, ela tem os dois sentidos, né? Sim. Tanto de quando eu estou triste eu não consigo comer, quanto quando eu não como, o que me provoca, né? Eu, na faculdade, tinha uma amiga que, depois de formada, a gente foi trabalhar junto, ela sempre tinha uma maçã na bolsa para me dar quando eu estava com fome, porque ela dizia que eu ficava intratável, e era verdade. Ela enfiava comida na minha boca, eu brincava, porque eu tenho uma coisa muito parecida com a Mari, assim, eu sou mais magra, não tenho... Hoje eu tenho mais reserva, mas eu não tinha nenhuma reserva, e era isso. Não comer, ou a comida está muito distante, está com raiva, eu ficava insuportável, intratável, né? Então, acho que esses caminhos a gente também tem de ir descobrindo nas crianças e descobrindo na gente mesmo, né? Porque também estão revelando o que a gente é, e a comida está dando para nós os sinais, entende? Que a gente é perpassado, enfim, por muitas emoções, né? Eu sei que muita gente tem inveja de mim e da Mari, que quando estamos tristes ou bravas ou tal, não comemos. Eu fecha, dá um nó aqui e eu não como. E às vezes eu passo dias que eu só fico comendo coisica de nada. Ai, como 2 colheradas, não quero mais. Porque, na verdade, eu estou cheia com aquela emoção que eu estou sentindo. Ela vem muito forte e vai me consumindo, e aparece lá na alimentação, né? Enquanto outras pessoas, o movimento é contrário, né? Ela passa a comer muito para preencher essa sensação que ela está tendo e anestesiar um pouco esse sofrimento, né? Porque a comida dá mesmo, né? Dá uma leseira, assim, dá uma coisa, eu não quero pensar, né? Você comer demais vai dando essa sensação. Então, a alimentação tem efeitos sobre a gente, mas esses efeitos não são só solitariamente da comida, mas sim das emoções que nos movem, nos sentimentos que nos movem. Alguns sentimentos a gente controla, a gente é capaz, como adulto, de ter o controle dessas emoções, mas as crianças ainda não têm uma autorregulação disso. E tem outros sentimentos, mesmo crescendo, que a gente não controla, não é? As crianças, aos poucos, elas vão regulando isso, mas isso é um processo lento, é de amadurecimento, vamos dizer assim. Eu acho que a gente vai ter de pensar, no dia que a gente voltar para a escola, não sei em que tempo será, né, que a gente vai ter de pensar com muito carinho como é que a gente vai readaptar as questões alimentares nesse ambiente coletivo. E também pensar que a alimentação é um grande momento de socialização, de troca, de eu poder conversar,
de eu poder falar das minhas emoções, dos meus sentimentos, né? Eu até lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu fui ameaçada de um assalto na rua, bem na Avenida Consolação. O Abisalá ficava lá perto, quando a gente fundou. E aí eu ia indo para o ponto de ônibus, e quando eu atravessei a Avenida Angélica, ali no sentido da Consolação, eu ouvi só uma coisa assim, dizendo para mim: passa o seu relógio, tia. Eu nem olhei para trás, eu saí aos berros, de tamanco, virei na Consolação aos berros, e, claro, eu corri para um lado e os ladrões correram para o outro, porque eu gritava tanto, né? E aí, quando eu cheguei em casa, e aí a família estava reunida, já jantando, e eu sentei, e eu cheguei em casa ainda tremendo, de verdade, tremendo, assim, era uma coisa incontrolável, o medo, a reação que eu tive posteriormente. Ainda bem que nunca mais fui assaltada, porque aí eu descobri que eu tenho uma reação, vamos dizer, nada convencional. Eu berro, grito, e então eu sou candidata a levar um tiro, uma facada, essas coisas, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa e comecei a contar o que tinha acontecido. E aí todo mundo muito assustado, todo mundo, a minha filha me dando colo, falando: nossa, justo no dia do seu aniversário acontece isso, parararara. Aí, sabe quando você vai se acalmando? Então, eu passei a pensar, na hora que fui acolhida, aquele vulcão, que eram os sentimentos todos contraditórios que eu estava sentindo, parece que eles foram indo para o lugar. E era exatamente no horário de jantar, enfim, junto com as demais pessoas. Levei bronca de alguns, porque eu tinha corrido, não tinha entregado o relógio. Enfim, a alimentação como a possibilidade de você construir uma narrativa, né? Construir uma conversa, e que, no meio dessa conversa, o centro dessa conversa era um evento, vamos dizer, traumático que eu havia vivido. Eu não sei se dá para entender qual é o meu desejo no pensar nessa volta para a alimentação, e que nós, professores, adultos, com mais, vamos dizer, com mais competência em lidar com as emoções, a gente construir narrativas, ou permitir narrativas, ou ouvir com mais seriedade as histórias e falas das crianças, para a gente ajudá-las a, vamos dizer, a lidar com essa montanha de emoções pelas quais elas viveram nesse momento de solidão, vamos dizer assim, de afastamento social. Acho que a coisa mais importante, na verdade, é poder ouvir o que essas crianças estão dizendo. Agora, para eu poder ouvir, eu preciso, enfim, ter intenções. Não dá para ser uma coisa de qualquer jeito. Eu preciso entender o que acontece com a alimentação, ouvir, poder nomear, reconhecer aquilo para poder ajudar seu aluno. Diga, gente. Alguém? Não estamos te ouvindo, Mari. Está sem som. Eu falei, eu abri aqui as janelinhas para elas poderem comentar um pouquinho sobre isso que a gente está falando, né? Sobre essas emoções, sobre esse tempo de pandemia, até pensar um pouco nas pesquisas que elas receberam das famílias, o que tem acontecido em cada escola. Se quiserem falar fazer algum comentário. Eu queria perguntar uma coisa sobre assim, essa coisa das pessoas que comem muito, comem pouco. A gente brincava no meme que eu trabalhava, faz muito tempo atrás, que as crianças gordinhas, a gente brincava que elas não têm tendência a ser gordinhas, elas têm tendência a comer muito, porque elas querem sempre pegar 3 pratos de comida, elas querem pegar 2 vezes o leite. E as crianças magrinhas, elas comem pouco, parece que a tendência é de comer pouco, e não de contar, porque tendência a engordar para mim é você comer pouquinho e engordar. As crianças eram gordinhas porque elas comiam muito.
E como é que a gente controla isso assim na escola? Porque a nutricionista manda fazer um prato e aquilo, e tem aquelas professoras que ficam com dó porque está regulando a comida para a criança, por que não pode dar uma bolachinha junto com leite, por que não pode deixar aquela criança comer 2 vezes? Eu queria saber como é que a gente lida um pouco com isso, se tem alguma uma orientação. Então, acho que tem uma coisa que é assim, nós engordamos porque a gente come uma quantidade de calorias maior do que aquela que a gente gasta, né? Então, assim, o menino ele vai ganhar mais peso se ele precisa, na verdade, de 1.000 calorias, que está ali num prato, e ele come 2. Aí ele vai dormir, não faz exercício nenhum. No geral, os gordinhos eles são mais devagar para usar o corpo. Então, parece que tem uma soma de fatores que levam a que eu ganhe peso. Como também tem uma soma de fatores para que eu também tenha peso, não ganhe peso. É aquilo, por exemplo, os magrinhos, o quê? São elétricos, usam o corpo, pula para cá, pula para lá, e tem uma certa tendência, enfim, a não consumir aquilo que muitas vezes eles precisariam, né? Na verdade, eu acho que tudo isso que eu estou falando, ele está movido por algumas emoções, por algumas questões de vida. Ai, Darlene, você tem uma mudança de lugar aí? Não estou ouvindo. Seu fone está cortado. Meu marido ligou uma reunião que ele está assistindo também. Eu falei, é muita reunião, vou lá para fora, que aí eu consigo... Então tá. Então, tanto essa criança que está comendo demais, eu vou ter de fazer algum esforço, né, junto com a família, para a gente descobrir quais são as motivações para ela comer tanto, o que é que, na verdade, está impulsionando essa criança a ter um alto consumo, não é? Quando, na verdade, ela não precisaria, né? Ou tem uma atriz que sempre diz, olha, eu adoro comer, mas para eu poder comer eu tenho de gastar muito. Então, eu também posso estar fazendo, porque a gente não ganha peso por uma única causa, a gente ganha peso por muitas causas. Uma delas é o sedentarismo, isso com certeza a gente sabe. A outra, eu também posso estar comendo tanto porque lá no meu grupo familiar, comer muito agrada a minha mãe, meu pai e minha avó. Então, o que eu faço? Como eu quero agradar os adultos, eu aprendi que se eu comer muito, eu faço maior sucesso na família. Porque isso existe em relação à criança. E aí a criança é uma criança mais cordata, que, na verdade, está atendendo um desejo do adulto, então ela come inicialmente uma colherada a mais para agradar mamãe, papai, vovó, e isso vira um hábito. Então, nós vamos ter de pensar na origem mesmo disso. E, no geral, é emocional. Ela não era porque ela queria comer, mas sim porque ela queria agradar aquela família. Ela adquire um hábito e que vai ficar para sempre, não é? Que também vai dar até uma coisa de personalidade dos gordinhos, né? Como eu falo, daqueles mais redondinhos, que sempre fazem sucesso do ponto de vista do bom humor, que sempre são acolhedores, que sempre querem agradar a todos e tal. É diferente dos magrinhos. Magrinhos, eles têm mais uma questão de autonomia fortalecida e nem sempre querem agradar, né? E desagradam muito quando não querem comer. A família pega fogo, fica, ai, porque ele não come, porque não sei o quê, vira um pandemônio. Enquanto que os gordinhos, como eles são um sucesso, vamos dizer, aos olhos e aos desejos, eles ficam lá sempre ganhando, vamos dizer, benesses para continuarem comendo. Eu não sei se dá para entender como é que é essa história e como isso se fixa ao longo da vida. Então,
quando for aos 30 anos, que daí eu estou dando largos passos para uma obesidade que pode ser muito grave na minha vida, para retroceder, eu tenho de mudar muito. Por isso que Elza, difícil perder peso, entendeu? Diga. E isso, não sei se também tem a ver com uma coisa visual, assim. Eu, por exemplo, eu estou comendo. Chega uma hora que eu fico satisfeita. Não importa se tem comida na minha frente. Chega uma hora que eu estou satisfeita e eu paro de comer, né? E daí eu lembro quando eu estava grávida, como isso mudou, né? Eu tinha uns amigos que eles são daqueles assim, que se tiver comida na panela, eles têm que comer até acabar, assim. Não tem guardar uma comida para outro dia. Tem que... Então a gente, né, fazia jantares e tal, e eles raspavam sempre todas as panelas. E aquilo era uma piada entre a gente. Quando eu engravidei, eu virei para eles e falei: ah, agora eu te entendo. Porque veio esse apetite extra e essa coisa visual, que se eu olhava a comida, eu tinha que continuar comendo. Se não tivesse, eu não estava mais com fome, eu já estava satisfeita. Mas enquanto eu estava vendo a comida, eu tinha que comer. Porque isso também existe, desse estímulo. Diga, Mônica, seu som. Então, a Mariana sempre me faz pensar. Eu estava, enquanto a Elza explicava a questão das emoções e o comer pouco ou comer muito, eu pensei nisso, né? A criança que a gente recebe, ela tem 1 ano e pouco, 2, 3. Esse mecanismo de saciedade, a criança tem, porque isso não é do organismo humano? É do organismo humano. Então, ela acaba ignorando essa mensagem de saciedade pelo estímulo externo. Exatamente. Ai, que perigoso isso, né, Elza? Porque tá, agora uma pergunta. Porque a gente não tem o número X de células adiposas que se fixa até os 6 anos de idade? Exatamente. E aí a gente segue com essas células adiposas para a vida adulta. Então, a pessoa que ela é mais robusta e ela faz a dieta, ela afina, mas ela fica sempre nesse afina e exatamente, tem isso, tem essa desgraça de aumentar o número de células, que isso pode acontecer lá nos primeiros 6 anos de vida. E que isso vai dificultar muito mais, por exemplo, você controlar o seu peso quando você for adulto. É uma coisa que vai te impactar 20, 30 anos depois, que foi uma coisa adquirida. Então, isso que a criança perde, essa capacidade de eu estou saciado, ela está ligada a essa emoção de agradar o adulto que me cuida. Então, esse adulto é que precisa reconhecer, precisa perceber se ele está passando de limite com essa criança. Porque eu não preciso insistir para a criança comer mais. Se eu respeitar o processo de cada criança, se come mais devagar, por exemplo, comer devagar é um grande segredo. Por quê? Porque quando eu como mais devagar, eu tenho uma saciedade que é muito mais psicológica do que física, eu fico pleno, satisfeito, sem precisar encher meu estômago. Os gordinhos, no geral, como a comida é oferecida mais depressa para eles não têm essa saciedade. Então, eu preciso acabar com a comida que está na minha frente. Eu não sei se dá para entender. Porque são mecanismos que vão sendo desenvolvidos, e principalmente quando eu sou bem pequeno, né? E que está ligado, inclusive, à construção de autonomia, que começa por volta de 8 anos. Como nós somos muito autoritários, a gente atravessa o desejo da criança, a gente não lê, fica o meu desejo, e não o desejo da criança. Elza, eu fico pensando em 2 situações. A primeira é o quanto a gente precisa rever a rotina, o tempo e o espaço dentro do SEI. O almoço começa às 10h45, e aí eu tenho lá 225 crianças, 10 turmas. Como é que eu organizo esse refeitório e esse tempo de alimentação, respeitando essa singularidade e para não correr o risco de mudar essa construção de alimentação, né, do hábito alimentar? Isso, para mim, é uma grande questão. 225 crianças.
né? E aí a gente vai tentando várias formas. A outra coisa que você me trouxe, eu gosto muito de pensar, quando você fala das emoções, como é que isso aparece entre os atores, né, do SEI, né? Você recebe as famílias, você já ouve: esse cheiro de café me mata, esse cheiro de comidinha, é o feijão, é a carne que está começando a preparar, isso deixa a gente maluco, os pais falam, né? E aí eu fico pensando, aí no final do ano a gente faz a despedida. Eu estou te falando isso porque a semana passada a gente estava conversando sobre isso. Nós temos lá na prática uma despedida no final do ano, que é um almoço gigante que nós, educadores, nós não podemos comer na unidade, a gente recebe vale-refeição, então, mas nesse dia todos os educadores, todos os cozinheiros, o grupo todo, a equipe toda come junto com as crianças, almoçam junto. E no café da manhã, a gente prepara uma mesa que a gente chama de seria uma mesa de oferta para degustação para os pais. Então, a gente coloca pedacinhos de panetone, bolacha, fruta, suco, chá, para os pais. Todo ano a gente faz isso, né? E aí foi muito engraçado, porque os pais que estão com a gente desde o berçário, eles esperam isso. Teve uma mãe na creche que veio buscar o cartão alimentação e ela falou a seguinte coisa: nossa, a gente está morrendo de saudade. E aí a gente estava conversando que nós vamos perder esse ano o café dos pais. Aí eu fiquei pensando, né? Quando você fala justamente de como a gente constrói e atrela esse acolhimento, o desenvolvimento dessas emoções e o que elas marcam, e como é que isso se dá no dia a dia. É o café todas as manhãs, é o almoço que anuncia que está chegando, e é o café dos pais que acontece numa mesa ou duas mesas separadas, ao mesmo tempo do café das crianças, né? Eu acho que, eu falo da minha experiência de SEI, né? 32 anos na educação infantil, e como é que isso vem se construindo. E aí eu penso que a responsabilidade é muito grande, desde orientar os educadores e a mim também, né? Como organizar esse refeitório respeitando essas singularidades, tendo claro que essas emoções são constituídas a partir das experiências de cheiros, sabores, cores do dia a dia, né? Então, E o que é mais grave, que tem emoções que não têm a ver com isso, mas que, na verdade, vão permitir que eu reconheça sabores, cores e etc., ou não. Então, o sujeito lá, pequenininho, que a mãe ou o educador dá uma colher atrás da outra para ele comer, não dá tempo nem de respirar, né? E que quando ele começa a rejeitar a comida, ela acha que ele comeu pouco, e aí ela quer oferecer mais um pouquinho, e ele vai atender o adulto porque ele quer agradar o adulto, esse menino, depois de um tempo, ele não reconhece sabor, nem cor, nada, porque aí é a emoção que veio de fora e tomou conta dos hábitos que deveriam ser criados. E tem outras emoções que vêm de outros lugares, não é? E que, na verdade, também empanam, porque vão fazer com que eu queira comer um monte para, enfim, compensar um sofrimento qualquer que eu estou vivendo, seja de angústia, de perda e etc. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é uma conversa que a gente tinha de ter com todos da unidade escolar, até para pensar como é que eu vou organizar a alimentação dos bebês, que em muitos momentos eu preciso oferecer o colo, mesmo agora, mesmo no retorno, porque isso faz com que a criança se tranquilize e coma melhor, né? Em que idade que eu vou pôr essa criança no cadeirão para que, na verdade, ela esteja muito confortável e consiga comer? Em que idade que ela vai para a mesinha, porque ela já dá conta da tarefa? E também qual é a minha atitude, se é de aprovação ou de desaprovação, porque a criança está o tempo todo monitorando a sua aprovação ou não nas ações que ela tem, né?
Porque é isso, a Cisele sempre diz, as crianças são tão generosas que elas amam os adultos sempre, mesmo os adultos malvados, entendeu? E é verdade, né? As crianças são muito generosas. E elas estão dependendo da minha aprovação para um monte de comportamentos, inclusive os comportamentos alimentares. Ô, Né? Elza, Oi. eu queria fazer uma pergunta para a Zélia. É. Porque a Zélia trouxe uma questão que eu acho que é um ponto super complicado na educação infantil, que é esse horário da alimentação. Eu fiquei né? com ele aqui. Esse horário que acaba sendo muito rígido, né? A gente vê quando entra na rotina, são muito poucas as unidades que conseguem uma flexibilidade, que já fizeram algum trabalho nesse sentido, né? E no dia a dia a gente está no automático mesmo. Então, o horário do almoço daquela turma é aquele horário, daquela outra aquele horário, e daí sai um e entra outro e tal. A minha pergunta, Zélia, é assim, você falou que você tem 225 crianças. Se fosse ter esse retorno com apenas 20%, você voltaria com quantas crianças? Umas 40, mais ou menos? É isso? De 35 a 40 crianças. A 40 crianças. Será que voltando com 40 crianças seria um bom momento para pensar em outra forma de oferecer esse almoço? Com certeza. Então, será que isso não vai ser uma bela de uma oportunidade da gente repensar e depois que a gente tiver essa experiência com um número reduzido de crianças, a gente ter esse segundo passo de pensar, então tá, agora como que eu amplio para quando eu tiver a capacidade total? Mas eu acho que a chance que a gente tem de fazer algumas mudanças em relação à alimentação na nossa unidade. O que a gente... Além do que, tem uma outra questão que eu acho. Eu sempre avalio que a gente tem criança demais para o número de adultos que é de menos. Isso mesmo. Essa é uma questão que raramente a gente põe na mesa para conversar com o próprio município, principalmente na educação infantil. A gente sai de greve para conseguir aumento e etc., melhores condições de trabalho, mas a relação adulto-criança por sala, né, e pelo próprio espaço geral da escola, raramente a gente traz no meio das reivindicações. Então, a gente sempre pensa assim, tem de atender o mundo. Mas o mundo não cabe na minha creche. Com qualidade, não cabe. Com não certeza. Até onde vai aquilo, o número de crianças, o número de adultos, o espaço que eu tenho para fazer um atendimento qualificado. Eu estou falando de qualificar a alimentação, mas não é só alimentação. Eu posso generalizar isso para todas as ações que eu estou fazendo aqui dentro. Nós mesmos, educadores, discutimos pouco isso. Ou podemos até falar entre a gente, mas a gente parece que não tem uma arma boa para botar isso na mesa e colocar como reivindicação. Só para vocês saberem, olha, o Brasil, há mais de 30 anos atrás, fez um pacto com as Nações Unidas de reduzir o número de crianças por sala no processo de alfabetização. Que ele ia, em não sei quantos anos, acho que 10, 15 anos, reduzir o número de crianças para 25 para cada professor poder alfabetizar. Isso já faz lá atrás, não sei, 25 anos, eu acho. Nunca a gente fez um movimento para, na verdade, cumprir, cobrar isso. Nem nós, um grande número de professores não sabe desse acordo. E a gente tem governos cada vez mais enlouquecidos que, na verdade, vão passando por cima disso. Eu, por exemplo, fui trabalhar em Mauá, tinha classes que eu tinha 45 crianças para serem alfabetizadas por um professor. Por quê? Porque só tem aquela escola, porque tem um número grande de crianças. E eu dizia, gente, problema, a gente não soma, a gente divide, pelo amor de Deus. Isso aqui dá 2 salas, pelo amor de Deus. Não tem professor que alfabetize esse número. Era tão louca a situação e que, na verdade, era considerado normal que tivesse mais de 35 crianças no primeiro ano. Eu precisei ir lá espernear, ficar brava, ter um piti, para daí começar a se pensar em como melhorar aquilo.
não é? Porque, na verdade, era uma escola que atendia, uma escola do Estado que atendia do primeiro ano ao colegial. E eu falava, gente, é impossível viver tudo isso junto na mesma escola. E tinha uma outra escola sendo construída. Eu falei, pelo amor de Deus, manda os maiores para lá, vamos dividir, vamos aproveitar. Porque daí você vai fazer classes menores, você vai mudar seu quadro, você vai receber. Então, o que eu estou dizendo é a mesma coisa aqui para vocês. Claro que eu contei um exemplo enorme, mas que a gente pode trazer aqui para o nosso menor. Quantas... a gente pensar, pelo menos, não sei, quantas relações humanas cotidianas um bebê até 1 ano de idade é capaz de estabelecer de forma harmoniosa e que faça bem para ele. Uhum. Não é 20 bebês, eu já vou dizer que não é. Não é 500 mulherzinhas cuidando dele, também não adianta. Por quê? Porque ele vai conseguir estabelecer relações com número limitado. Sei lá, é 10 crianças, é 12, é 7 por professor. É uma questão para pensar. Eu não sei qual é a receita, eu desconfio qual é. Mas não dá aqui a distância, né, sem estudar o lugar. Tal. Não adianta eu ter um salão de 500 metros quadrados e encher de criança. Ninguém vai aprender nada lá naquele espaço. Ninguém vai. Eu falo que pelado, em pé, um atrás do outro, cabe 1000 crianças nesse salão. Igualzinhos nazistas, que punham tudo de pé, matava, não interessava. Mas a escola não é isso, não é? Não é isso, é outra coisa. Então, acho que a gente tem de pensar isso para a sala, para o refeitório, enfim. O almoço, ele não tem que... Se ele começar às 11 horas, que é um horário esperado, vamos dizer, socialmente, para a gente começar a oferecer alimentação, ele pode ir até a 1 da tarde sem problema nenhum. Isso mesmo. Não é? Por que a cozinha tem de parar a tal hora? Por que o professor não pode ser outro professor oferecendo comida para outro? Porque, na verdade, a gente construiu uma rotina não para as crianças, mas para atender às minhas necessidades de adulto, seja como administrador, ou como professor, como pessoa da cozinha. Ah, não tem gente. Bom, gente, eu tenho de escolher. Né? Eu digo assim, adulto, professor, diretor, coordenador pedagógico, ele é o porta-voz das necessidades das crianças. Muito. Se eu não conseguir verbalizar e praticar, né, e o atendimento das necessidades das crianças, não vai ter outra pessoa para fazer isso por ele, porque ele ainda não é capaz disso. Sim. E eu tenho de pensar nas necessidades com todas as facetas do que é isso. Isso mesmo. A alimentação é revelador dessas necessidades, né? Porque é ali que impacta, é aí que você vê que dá confusão, é ali que não dá certo, é aí que o menino cospe a comida, é lá o outro que derruba o prato e assim por diante. Vou aproveitar que você está falando das emoções e vou colocar o slide que a gente vai seguindo e aprofundando essa questão, tá bom? Tá. Ótimo. Então, acho que nesse período de confinamento, né, de isolamento social, essas emoções que eu listei aqui, elas são de todos nós, né? Medo de adoecimento, teve momentos que nós ficamos muito solitários, apesar de estar na família, para a gente ver, para pensar, né, que só a família não nos basta, nós, às vezes, tivemos momentos de profunda solidão, né? Necessidade de ver uma amiga que ia entender melhor a situação que eu estava vivendo. Então, angústia, né? Nossa, o que eu vou fazer? Eu tive um dia aqui em agosto que eu gritava para todo mundo do Avisalá, eu preciso de gente. Aí começaram a vir me visitar de pouquinho, porque, na verdade, se não viesse, eu ia sair na rua, entendeu? E é risco, né? Eu sou idosa, então... incertezas que a gente não sabe, porque você tem poucas pessoas para trocar, poucas pessoas para trocar ideia mesmo, em alguns momentos, coisa que a gente fala para alguém que a gente gosta muito, que a gente olha no olho, enfim.
Para a criança, aparece mais um sentimento, né? Que as coisas que desandam perto dela, muitas vezes ela se acha responsável por aquele acontecimento. É muito frequente. Pai e a mãe brigam, a criança acha que foi por causa dela. O pai bate a porta, vai embora, ela acha que foi ela que causou aquilo. Então, ela vai pegando uma responsabilidade que nem ela tem perna para bancar e que ela não é responsável mesmo por aquela atitude. Isso é muito frequente com a criança, muito. Pai e mãe brigam e a criança acha que ela fez alguma coisa que provocou aquele mal-estar, né? Ela não consegue olhar para o pai e para a mãe como seres completamente independentes dela, né? Então, ela acha que ela é responsável, né? Acho que tem uma coisa de insegurança mesmo, que a gente viveu muito grande. Era assim, ai, eu fico aqui em casa, estou com uma vontade de comer pão fresco, mas será que eu vou até a padaria buscar o pão? Eu fico empurrando com a barriga, e é uma insegurança. Por quê? Porque eu não sei quem eu vou encontrar na padaria, se todo mundo está usando máscara, se o cara da padaria cuidou de tudo, né? Muitas vezes é verdade isso que eu faço, eu fico sem pão, comendo bolacha, torrada, com medo de ir na padaria buscar o pão. É real, né? Fora que nós todos acabamos vivendo luto, porque perdemos alguém que a gente conhecia, ou vizinho, ou parente e tal. E o luto, ele sempre vem acompanhado de um sentido de abandono, né? Eu fui abandonado por aquele que morreu, né? Ou fui abandonado, alguém não pode vir me visitar, porque corre risco de vir também, e eu me sinto abandonada. Eu tenho uma grande amiga, que é uma grande pedagoga, que agora está aposentada, que vive aqui pertinho de mim. Só que a Ana Benê não pode vir me visitar, porque ela é muito mais velha que eu. Nem eu posso visitá-la. Então, outro dia eu estava pensando, eu falava, nossa, a Ana Benê me abandonou, nem me deu uma ligadinha. E, na verdade, eu estava falando uma coisa de verdade, que eu estava sentindo, né? Pensar, nossa, ela me abandonou. Aí até liguei para ela e falei, olha, não te abandonei não, porque, na verdade, era mútuo. Nem eu tinha ligado, nem ela, né? Então, esses sentimentos todos, eles estão todos misturados, remexidos dentro de nós, adultos. Então, também está passando esse mesmo montão e outros mais, que acho que eu nem consegui levantar, também está na cabeça da mãe, do pai, da avó, da família e da própria criança. E muitas vezes também as crianças leem esses sentimentos dos adultos e começam a sentir a mesma coisa porque ela tem antena de reconhecer esses sentimentos lá nos adultos. Então, se eu tivesse com uma família que estivesse bem tranquilizada, possivelmente esses sentimentos não emergissem com tanta força, né? Mas, na verdade, é isso, a gente é parte daquele grupo, né? A gente vai ter comportamentos de imitação que a criança vai fazer, e a criança lê, gente. Outro dia, meu neto, de 2 anos e meio, falou para mim no celular, 2 anos e meio, estou muito triste hoje, vovó. Eu falei, não me diga, por que você está triste? Ele me deu as costas, foi lá na bancada da casa dele, pegou um saquinho de feijão preto, botou no colo como se fosse um nenê, sentou na frente do celular e falava assim, vovó, canta a Cuca vem pegar. E aí eu cantei, né? E aí eu falei, você melhorou? Ele falou, não muito, pode cantar de novo. 2 anos e meio. O que é isso? Porque está preso dentro de casa, apesar de estar indo para a escola, ele estava num grupo que ele não estava se adaptando, tinha um monte de coisa. Claro, está de saco cheio de ficar preso, ainda tem um irmãozinho pequeno, você imagina os ciúmes, tudo rolando no meio do caminho. Então, é uma criança inteligente que já está conseguindo dizer o que está sentindo, nomear e até pedir consolo sozinho, independente da mãe e do pai. Que é bom, mas eu até acho que é precoce isso, entendeu? Eu não sei se dá para entender o que eu estou falando. Então, esses sentimentos todos, eles estão lá emergindo, né, para a criança. Agora, a gente pode também estar pensando na alimentação, né, como escape mesmo emocional, né?
Só para vocês saberem, a autonomia da criança, o conceito, a ideia de independência, de autonomia, aparece nas crianças por volta de, em relação à alimentação, por volta de 8 meses. Entre 8 meses e 1 ano de idade, as crianças já sabem bem o que elas querem, como elas querem e como elas querem comer. Elas sabem disso. E é a primeira grande manifestação de autonomia, porque a autonomia passa aqui pelo desejo, pelo decidir. Né? Eu quero assim, eu não quero assado. Eu não quero que você me dê na boca, eu quero pegar com a minha mão. São pequenas coisas assim. Tem um número significativo de crianças que preferem deixar de comer a abrir mão desta coisa importante que é a autonomia, que é a capacidade de decidir. Isso é do humano e que nós, professores, muitas vezes não identificamos isso, não reconhecemos como uma coisa válida, importante. Então, o que eu faço? Eu ponho o menino lá na cadeira, ele que abre a boca, ele que não põe a mão na comida, ele deixa que eu dou, eu sou mais eficiente, não reconhece essa competência que a criança tem e é muito cedo mesmo que aparece. Ô, Elza, Oi, e eu diga. acho que essa é das maiores violências, né? A gente acha que a gente que determina o quanto que a criança tem que comer, né? Sim. E é uma coisa cultural essa, né? Como Sim. a gente acha que se a criança está comendo, ela está bem, né? E daí, quando a gente estuda a abordagem Pickler, a gente vê Amy Pickler falando, né? Que você nunca deve dar uma colherada a mais do que a criança deseja. Então, ela nunca tipo vai distrair uma criança para enfiar uma colherada na boca, né? Fazer um aviãozinho, né? Tipo, para a criança abre a boca, você enfia a comida, né? Sim. Não, ela fala que é a criança que tem que tomar a iniciativa, mas é tão difícil para a gente como adulto inseridos nessa cultura, né? De poder permitir a criança falar que não quer comer e a gente achar que tudo bem, né? Eu acho que nós adultos não bancamos a criança se negar a comer. No Brasil é um hábito. Em outras culturas, por exemplo, como os ingleses, eles têm um baita respeito por isso com a criança, culturalmente falando. No Brasil, não, a gente acha que a criança tem de comer mesmo, né? A criança ela tem um desejo mesmo de poder decidir sobre a alimentação, decidir aquilo que vai para o seu corpo, que vai se alimentar, né? Misturado com isso, tem aquilo que eu falei, que é o desejo de aprovação das crianças pelos adultos. Então, muitas crianças abrem mão da autonomia para agradar um adulto que ela gosta muito. Mas a grande maioria vai fazer, fechar a boca, vai virar a cara para o aviãozinho, e a gente vai continuar insistindo. E aí a gente acaba, nós somos muito mais fortes, a gente acaba insistindo tanto que a gente rompe com esse conhecimento anterior que a criança tem de decidir sobre. E aí, muitas vezes, muitas delas abrem a boca, né, em relação a isso, e aí vão ser os gordinhos futuros. Eu não sei se dá para entender, né? A alimentação também é algo muito íntimo, né? E que a criança percebe isso muito cedo, que ela vai comer aquilo que ela conhece de alguma forma, que ela reconhece de algum jeito. Como é que ela reconhece? Pela mão, por levar um pouquinho na boca e cuspir um tanto, né? Porque ela está descobrindo o sabor daquilo. Então, fazer os pratos tudo separadinho mesmo para o bebê, para ele ir experimentando os diferentes gostos e tal, isso é uma coisa que ajuda muito. Então, eu vou oferecer, vamos dizer, as chamadas papas, os alimentos para as crianças, alimentação complementar para a criança, mas se ela tiver toda separadinha e eu amassar um pouquinho com o garfo, der outro pedaço na mão da criança, tal, eu vou promover uma construção, enfim, de paladar muito mais variada, e essa criança,
pela própria iniciativa, ela vai experimentando aos poucos. Então, para isso, eu preciso tempo para fazer isso. Não dá para pensar que eu vou dar comida para um bebê em 10 minutos, não vou dar. Então, eu tenho de pensar quanto tempo um bebê come, quanto tempo uma criança de 1 ano leva para comer, quanto tempo uma criança que já está comendo sozinha, por volta de 3 anos, leva para comer. São tempos diferentes, porque tem aprendizados diferentes ali, né? E mesmo com os pequenos e tal, as emoções, né, elas vão impactar no desejo de se alimentar, que é aquilo que a gente falou, né? E também acho que tem essa questão que eu falo, que comer demais, né, ou além daquilo que eu preciso, provoca uma letargia, provoca uma preguiça, portanto, uma fuga muito grande em relação às minhas próprias emoções, né? Empanam os desejos também, né? É jeito da gente compensar, vamos dizer. Eu não estou comendo o que eu quero, né? Do jeito que eu quero, porque o adulto não deixa, tá bom, então eu vou comer, vou ficar com preguiça, não vou pensar nessa situação que me incomoda, porque é muito forte para as crianças a questão. Quando a criança começa a pegar cada grãozinho e ela pega um de feijão, um de arroz, não sei o que, você fala, nossa, isso não vai ter fim. O que ela está fazendo? É um exercício da autonomia, ela está descobrindo que aquilo, ela está fazendo uma pesquisa, né? E quando ela faz isso, logo depois ela começa a comer com a colher e ela é capaz de fazer bocados organizados de N jeitos, porque é assim que a gente come, né? A gente não se dá conta, mas é isso. Tem uma hora que eu como só arroz, só um pouquinho de feijão, tem hora que eu misturo os dois, tem hora que eu ponho uma saladinha junto. Isso tudo são sabores diferentes, né? Como adulta, eu vou fazendo um grande panorama, vamos dizer, de degustação que eu faço com o mesmo prato, né? E que a criança sabe disso, ela sabe que ela precisa descobrir isso. Então, essa questão da gente não usar a alimentação como escape emocional, mas eu estar construindo aqui uma conversa, uma prática ou uma narrativa em relação à alimentação, de eu nomear essas coisas para as crianças e de eu ouvir os recados, muitas vezes verbais e outros não, que são só da cara que a própria criança faz, de eu ler isso e poder respeitar isso ou poder ajudar a criança nesse processo. Ô, Elza, Oi, diga. eu queria ressaltar um pouquinho essa foto, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente já conversou no encontro passado e que tem a ver com o que você está falando agora da construção dos hábitos alimentares, né? O quanto favorece esse processo quando as crianças conhecem a origem desses alimentos, né? Quando ele não vem apenas pronto no prato, mas ele conhece aquele alimento in natura, ou tem oportunidade de ir numa horta e poder ver, né, ele plantado, ter oportunidade de plantar. E como são enriquecedoras, né, esses momentos. O quanto é importante quando a gente pode ir com as crianças numa feira, ou quando a gente pode ter uma horta na própria escola. E aqui nessa foto é um SEI que fez um trenzinho de horta. Então, são, se eu não me engano, 3 ou 4 caixotes desse de plástico, e não está dando para ver aqui, mas tem uma rodinha embaixo, e está um caixote amarrado no outro. E daí as crianças puxam esse carrinho, né, esse trenzinho, assim, e podem levar de um lugar para o outro. Até para tomar mais sol ou ir mais para a sombra. E então, aqui é muito legal a gente pensar, porque a gente sabe da diversidade das escolas, né? A gente tem escolas com terrenos maravilhosos, que dá para ter hortas incríveis, dá até para atender a comunidade, e a gente tem espaços muito restritos, né? Que não tem área verde. E então aqui eu queria deixar como referência uma possibilidade, né? De você achar um recipiente para fazer essa horta. Você não precisa necessariamente ter essa área verde, né? Mas que você pode trazer isso para o convívio diário das crianças. E isso é uma grande pesquisa que a criança está fazendo, né?
e que pode ser N pesquisas. Por exemplo, essa escola aqui tem uma horta maravilhosa, e a criança não está aprendendo só a evolução dos alimentos, como cresce, etc., mas ela está aprendendo a cuidar dessa horta, e que isso faz outros, né? As crianças são um pouquinho maiores, você vai fazendo outras aproximações, não é? Que eu não posso pôr veneno, que eu não posso pôr qualquer agrotóxico aí, que eu teria de comer, enfim, os alimentos mais naturais possíveis. Isso também vai desembocar numa questão que é ética mesmo, de proteção do meio, de proteção do lugar onde eu vivo, não é? Que é importante cuidar daquilo que eu como, que foi um bem perdido na década de 80 e 90, que o mundo estava assim, botando tudo para fora, e que dá nessas pessoas que hoje nem reconhecem a importância de não usar agrotóxico, de botar fogo na floresta, de plantar qualquer coisa à custa de um monte de elementos químicos trágicos, não é, que vão impactar na saúde nossa e na saúde do próprio ambiente onde a gente vive. Então, eu acho que a gente tem de fazer um certo resgate de jeitos éticos de produção, e que a criança vai aprender isso fazendo, ela não vai aprender isso de outro jeito, ela vai aprender nesse fazer, nesse exemplo, nessa construção, vamos dizer, que a gente vai fazendo dentro da escola. Diga, Mari. Eu abri para elas poderem contar um pouquinho, poderem comentar sobre o que a gente está falando, poder trazer as questões delas, para depois a gente seguir com as estratégias. Vocês têm alguma experiência já um pouco mais elaborada em relação a essas vivências que as crianças, enfim, podem fazer dentro das escolas? Aqui no SEI, a gente tem a horta, e essa horta é responsabilidade da turma maior, MG2, né? Eles que, desde preparar o solo até o plantio das mudas, com as meninas, né? Todos os dias uma turma fica responsável de aguar. Quando elas estão já boas para serem comidas, eles fazem a colheita, levam para a cozinha, o pessoal da cozinha leva para clorar direitinho, preparar para eles se alimentarem. Em paralelo a isso, quando eu falei para você da questão que o refeitório ele é um bom campo de observação e reflexão dos gestores e todo mundo que trabalha lá, desde a forma de oferta lá, não sei, a gente tem duas formas de oferta do alimento. Tem o casa de família, que a gente chama, que é no café e na janta, que as crianças, os alimentos vão para as mesas e as crianças se servem, e tem o autosserviço. Em paralelo a isso, a gente também tem uma coisa que nasceu a partir da observação da intervenção do educador. Nós percebemos que muitas vezes o educador, na hora de incentivar as crianças para comer, mesmo fazendo aquele trabalho de fazer a porção dos alimentos separadinhos, eu tinha educador que não sabia a diferença entre um agrião e um outro vegetal, um legume, né? Então, o que nós fizemos? A gente montou uma feira dentro do espaço de artes lá. E aí são colocadas as bancadas, aí os alimentos do sacolão, por exemplo, eu tenho uma mesa só de frutas, eu tenho uma mesa só de legumes, outras só com os tubérculos, e tem uma mesa só de temperos. Quem está coordenando essas mesas são as cozinheiras, cada uma fica numa mesa, e aí esses alimentos são nomeados e tem um pratinho para degustação. Então, a criança aprende o nome do alimento, da fruta, do tempero, degusta, e esse alimento é o alimento, por exemplo, que é escolhido para ser oferecido cozido, por exemplo. Vai apresentar o chuchu, então, hoje vai ter chuchu, não.
Fora isso, então a gente tem a horta, quando a gente pensa na alimentação e quais as intervenções, e pensa nas ações pedagógicas, a gente tem a horta, tem a feirinha, tem também o que a gente chama de amostra do cardápio. Então, por exemplo, todos os dias vai um pratinho, são 2, na verdade. Um para a turma menor, que é para o berçário e para o mini grupo 1, que é o amarelo, e para os laranjas, então vai um pratinho com os alimentos em pequenas porções e o nome dos alimentos, arroz, feijão, a carne com batata, não sei o quê. E se o prato tem um nome, ele também vai com o nome. Por exemplo, as meninas fizeram um curso e aprenderam a fazer um cassoulet. Então, foi lá o pratinho com o nome, cassoulet. O que tem no cassoulet? Ah, tem o milho, tem o feijão assim, sabe, essas coisas. Então, essas são experiências que nós fazemos envolvendo as crianças, as educadoras, a equipe de cozinha, e a gente também começou a fazer folders, mas os folders de alimentos, de pratos, antes a gente fazia, por exemplo, cada vez que mudava o cardápio, a gente mandava para as famílias. Depois começou a ficar caro também, né? Então a gente começou a fazer oficinas, e aí nas oficinas a gente dava um folderzinho com 2, 3 pratos. Então, são essas as formas os ingredientes e forma de preparar. São essas formas que a gente faz no SEI, para tentar não só repertoriar, que num primeiro momento, as educadoras, mas também, de alguma forma, dar identidade para os cozinheiros, mas também dar oportunidade das crianças experimentarem, né? É muito legal, porque na conversa, rapidinho, na conversa da feirinha, por exemplo, tem sempre uma conversa lá na sala, depois eles vêm para conversar com as meninas. Aí uma delas começou, gente, quem já foi na feira? Aí eles começam a contar as viagens da feira. E é muito engraçado, porque tinha criança que vinha, eu vou na feira, ai, que bacana. E aí, o que você vai fazer lá na feira? Eu vou comprar CD pirata com a minha mãe. Eu vou comprar limão para fazer caipirinha para o meu pai, sabe? E desde crianças que nunca foram à feira. A gente teve situações de que eles não sabiam. Então, eu estou contando isso, mas tem toda uma conversa com as crianças, registros, né? Que é uma forma, gente. Eu não sei, é o que a gente sabe fazer. Então, na verdade, assim, o que eu estou pensando que, na verdade, você tem muitos jeitos diversificados, enfim, de apresentar e de lidar com a alimentação, muitas experiências, né? Mas eu vou deixar um grande desafio para todos, que é como aproveitar, na verdade, o momento da alimentação para a gente construir uma narrativa com intenção real de reconhecer, né, os sentimentos que estão envolvendo as crianças no horário de alimentação. Traduzindo isso, eu posso pensar, quais são as conversas que são estabelecidas pelas crianças, ou que o professor, que está percebendo algumas coisas naquele grupo, ele pode provocar boas conversas, boas narrativas, para ajudar as crianças, tanto a nomear, enfim, alimentos, pratos que estão comendo, como as emoções que estão aparecendo ali. Então, a gente está querendo ampliar essa experiência, não é? Para a gente ajudar a criança, porque quando tem uma conversa, a gente ajuda a criança a perder o medo, a diminuir a angústia, se eu for capaz de ouvir isso, né? Se eu não recriminar. Por exemplo, quando a criança diz, eu vou lá com a minha mãe pegar um CD pirata, e eu não ficar escandalizado com isso, ele está contando para mim o quê? Um pedaço da vida dele. Certo. Né? E assim por diante. Ou vou lá com meu pai comprar limão para fazer uma caipirinha. Bom, isso também está no meu repertório alimentar e isso também, de vez em quando, eu faço. E eu não tenho nenhum preconceito com isso. Então, isso vai
fortalecendo a criança no sentido dela contar para nós, não é, um jeito próprio deles viverem. Mas aqui eu estou querendo alargar um pouco isso para ver se a gente também reconhece emoções dessas crianças. Então, eu vou contar uma história. Tem uma menina que é lá do Tatuapé, que fez uma tese maravilhosa de término de curso na Casa Tombada, falando das conversas, ela é uma coordenadora pedagógica, das conversas que ela estabeleceu com as crianças no horário de jantar. Dela ouvir o que as crianças conversavam entre si e com ela no horário de jantar. E aí, o que foi que ela descobriu? Eram as crianças de 3 anos, e aí teve um momento lá da conversa que um dos meninos vê a professora vindo, enquanto a Vivian estava fazendo esse trabalho com eles, e o menino vira para ela e faz assim: não pode conversar no horário da comida. Mas ele fala isso com uma cara marota, dizendo: olha, eu sei que não pode conversar, mas eu vou transgredir, porque ele sabe que é uma bobagem aquilo que o professor está falando. E ele só fala isso quando o professor está vindo. E ele sabe que ele está burlando. Então, eu também tenho que ser esperta na hora de ler isso que ele está falando. Ele está falando: olha, a regra é não conversar. Mas, já que você está aqui e você manda nela, a gente vai burlar isso. Apesar de eu falar o tio, eu não sei se dá para entender o que é isso. Então, nós vamos ter de aprender, vamos dizer assim, a construir narrativas tanto relacionadas à experiência com o alimento propriamente dito, como aprender a ler as emoções e poder trabalhar isso com as próprias crianças. Porque uma criança amedrontada, né, que não tem aonde partilhar, que ela teve medo e etc., essa é uma criança que vai continuar dando trabalho, seja em outros comportamentos, seja na alimentação. Por exemplo, tem uma amiga que contou, que está já na escola, trabalhando com as crianças, uma história que eu fiquei muito impressionada, recente, foi a semana passada, que uma criança por volta de 4 anos, 4, 5 anos, voltou para a escola, e aí, quando ela entrou na escola, ela ficou animadíssima, porque todos os amigos estavam na escola. E aí a professora perguntou: mas como assim? Você não esperava que eles estivessem aqui? E ele falou: não, eu pensei que o coronavírus tinha pego todos eles. Porque... E ela fala: mas como assim? Ele falou: porque no dia que o coronavírus chegou, meu pai veio me buscar e eu fui o primeiro a ir embora. E quando eu cheguei na minha casa, eu achei que ninguém tinha se salvado do coronavírus, todo mundo estava preso na escola. Ele passa 7 meses com isso guardado. Pensa bem o que é levar um peso desse por tanto tempo até a volta na escola. Essa criança precisa de muito aconchego, de muito bom trato aí, entendeu? De muito acolhimento, porque com certeza ele não é o único que sente isso. Outros vão sentir de outros jeitos, que vai aparecer no não dormir, no ter pesadelo, o não comer, ou comer demais, o de fazer birra. Birra, principalmente birra, está ligado com medo e raiva. Medo e raiva é uma coisa que anda junto, né? Eu tenho tanto medo que me dá raiva. Então, eu faço a birra, porque eu não tenho o mais mínimo controle sobre aquela emoção, aquelas emoções, é tudo tão complicado para mim, ninguém me diz o que está acontecendo, e eu faço birra, porque é o que me sobra, entendeu? Eu vou espernear, né? Então, eu acho que a gente tem de pensar mesmo em trabalhar as questões, as estratégias alimentares no retorno com um grupo menor. E eu estou agregando essa questão que está ligada a essa narrativa, né? Essa coisa de construir um ouvir e um provocar para que essas emoções, enfim, vá se revelando devagarzinho. Você não quer falar das tarefas? Que eu já falei demais.
Mas antes de falar das tarefas, eu queria completar quando você fala das narrativas, né? Queria contar uma coisa que aconteceu essa semana. Essa semana eu me deparei lendo vários relatórios, né, de professoras de creches. E todas elas relatam o horário da refeição, mas é impressionante, porque todas se detêm a falar se a criança comeu tudo ou se ela foi seletiva nos alimentos, né? Nenhuma delas foi capaz de me revelar como é essa criança nesse momento. É uma criança que gosta de bater papo, que conversa sobre o que está comendo, ou se fala sobre outras coisas. É uma criança que come muito rápido, que já está com pressa para fazer outra coisa. É uma pessoa que valoriza aquele momento, né? Eu não consegui ler nenhum relatório que me trouxesse como essa criança se comporta nesse momento, como ela age, quais são os interesses dela nesse momento. Eram simplesmente, fulaninho come de tudo, ou então fulaninho é muito seletivo na hora de se alimentar, né? Então, quanto é importante esses professores terem essa escuta na vida real, né? Não apenas na hora de escrever o relatório. Muitas vezes, os professores não prestaram atenção mesmo como essas crianças, como elas se comportam nesse momento, né? Quais são os interesses delas. Então, isso tem a ver com essas narrativas que a Elza estava falando, né? Com essa importância da escuta, né? Que relação que essa criança estabelece com os alimentos, né? Olha que coisa bonita a gente pensar e a gente poder parar para prestar atenção. E daí, já emendando na tarefa, daí a gente já abre o microfone, já abre as janelinhas para vocês falarem. A gente pensou em vocês elaborarem um plano para pensar nesse retorno, né? Então, que vocês se foquem primeiro nas pesquisas que as famílias preencheram, né? Apareceu alguma questão em relação à alimentação, alguma dificuldade? Apareceu? Foi um daqueles casos que ou a criança começou a comer demais ou parou de comer, ou algum outro distúrbio? Como a gente vai lidar com isso, né? Como a gente vai escutar essas crianças que estão retornando? E daí lembrar que são muito poucas as crianças que vão precisar da ajuda de um especialista, porque a maioria dos casos dessas questões estão relacionadas com as emoções. Então, e que são questões que a gente é capaz de trabalhar nesse coletivo da escola, né? Nesse coletivo que olha para os individuais. Então, o que a gente pensou foi isso, que vocês possam olhar cuidadosamente para a questão alimentar nesse retorno. E com certeza, assim, olha, em 20 dias de retorno, todo mundo vai estar comendo muito bem, a maioria vai estar comendo muito, muito bem. A gente vai ter 5% que a gente vai precisar olhar individualmente, que são crianças que vão precisar de uma ajuda mais de especialista, que a gente vê que a coisa é mais complicada e tal. Se eu tenho criança autista, essa criança vai precisar de mais ajuda, porque se ela ficou lá na casa dela, ela ficou numa rotina muito mais engessada, porque os autistas adoram uma rotina. Quanto mais rotina for, melhor e mais seguro eu estou, não é? E eu estou falando porque eu tenho um sobrinho adulto já, grande, tem 20 anos, quase 18 anos, que eu falo que ele está numa fase mais autista do que nunca. E é um músico, é um cara que está estudando. Por quê? Porque ficou tão poucas as relações que ele conseguiu estabelecer, que agora ele vai precisar de ajuda para voltar a ter uma conversa mais organizada, mais articulada, porque ele ficou telegráfico. Eu não sei se dá para entender isso, né? Outro dia ele falou, eu voltei para a faculdade. Eu falei, o que você foi fazer? Ele falou, só ensaiar. Ensaiar o quê? Ele falou, não quero falar, não, estou com preguiça. Mas a preguiça é porque, claro, ele não está conversando, entendeu? Eu imaginei que ele chegou lá, só ensaiou, disse oi para os amigos e voltou para trás. Deve ter sido isso que ele fez, entendeu? E ele é um autista funcional, super esperto e tal, músico, compõe e tal.
E aí aí eu falei, gente, nós vamos precisar mandar ele de novo, né? Para fono, para o psicólogo, para ajudar a articular de novo essa fala, porque foi ficando preso, e é isso, né? Então, acho que a gente vai ter de pensar que algumas crianças vão precisar mesmo dessa atenção e a gente vai ter de buscar ajuda, conversar isso com a família, mas a maioria vai entrar na linha, se eu tiver uma questão de escuta, de organização pensada para eles e com essa oportunidade de ser menor número de entrada, eles vão entrar na rotina da escola rapidamente e vão contar um monte de segredinhos familiares, certo? Que a gente... porque eles vão contar o que comeram, quem fazia, né? A gente vai ter um vão monte contar de todas as revelações, intimidades da as casa. intimidades familiares, se a gente permitir isso, né? Porque a hora da comida é uma grande possibilidade de socialização, de conversa, enfim, e de a gente entender o que passa, né? O que passou na cabecinha dessas crianças. Vocês têm alguma questão? Querem fazer algum comentário sobre essa última fala? Fala, Mônica. Eu tenho, na verdade, uma pergunta, Mariana. Porque em fevereiro deste ano, naquela formação que era da semana do Carnaval, né, para compensar as horas, eu até printei a tela, né, da pergunta, porque uma das questões era que Kodai estava, no final de 2019, né, comunicou que estava finalizando uma normativa de educação alimentar, que trata, né, dessas questões que vocês apresentaram Sim. hoje, como normativa, que não é mais se a gente se adequar com esse perfil de trabalho, a gente faz ou não faz, né? E aí, eu não sei se eu perdi, essa normativa foi concluída, eu até entrei aqui no site, no portal do Kodai, para ver. Está concluída, Mariana? Porque eu não lembro de ter chegado no e-mail da escola. A Elza pode falar melhor sobre isso, inclusive, quinta-feira agora, a Elza vai fazer uma live sobre essa normativa. Mas a gente disponibilizou, ela está disponível aqui no ambiente do Caminhos do Cuidar. Ah, tá. Ela está disponível aqui. Olha, mas, então eu perdi, Elza. Explica você. Então, na verdade, o que aconteceu, assim, em janeiro, eu acho, ou fevereiro, eu não me lembro qual foi. Não, na verdade, em julho, essa normativa ficou pronta. Junho, não me lembro o dia, que saiu no Diário Oficial. Ela ficou pronta e saiu no Diário Oficial e todos têm acesso a ela. Aí ela foi apresentada para o Conselho Estadual de Educação. E o Conselho Estadual de Educação sugeriu que a normativa não fosse apenas para... Ela está tão boa que ela não fosse apenas para a educação infantil, que envolvesse o ensino fundamental. Então, elas tiveram de escrever mais um pedaço para o ensino fundamental. E agora, na quinta-feira, a gente vai apresentar, junto com o Cristiano, a pesquisa que levou a fazer essa normativa, que elas fizeram uma grande pesquisa para isso, então, um pouco a gente comparar como que essas coisas vêm caminhando dentro da educação, já com a edição de impressão. Então, com foto, com tudo isso. E aí, junto com o Cristiano, eu pensei numa estratégia de usar as fotos que são muito adequadas, foram muito cuidadosamente colocadas ali, que vão dando para a gente, porque ler o texto, ele é fácil de você ler, né? É uma conversa muito mais assim, olha, como é que eu posso operacionalizar isso? Né? Então, e é uma normativa linda, de verdade, é primorosa, assim. Ô, Elza, Oi. A Karina colocou aqui que é do dia 18 de julho, mas aquele documento que a gente tem, e que ele chama Orientação Normativa, Educação Alimentar e Nutricional, parecer da CME, ela é de março de 2020, ela fala que foi publicado no Diário Oficial dia 11 de março. Então, acho que em julho talvez já seja um documento com uma revisão, né? Foi com uma revisão mesmo. E agora, de novo, ele foi revisto, porque depois que ele passou pelo Conselho, o Conselho sugeriu isso, de ampliar.
as nutricionistas e o pessoal lá da secretaria ficam muito orgulhosos com o trabalho. E vocês têm de dar parabéns para elas, porque as nutricionistas, nesse momento que nós estamos vivendo no país, estão sendo muito perseguidas quando elas discutem educação alimentar. A gente está sofrendo um pega, assim, na verdade, para valer, porque as empresas que trabalham com alimentos ultraprocessados, que fazem essa grande, enfim, usam tudo quanto é agrotóxico e tal, estão pressionando em todas as instâncias para que os serviços de educação alimentar não permaneçam. Porque, na verdade, quando a gente discute as questões de educação alimentar, eu vou falar que não deve comer ultraprocessado, que não pode tomar, não pode comer agrotóxico, que faz mal e tal. Então, agora, esses grandes poderosos estão pressionando as mais diferentes instâncias, inclusive pessoalmente até. Então, acho que foi o ano passado, né, que nós fomos informados que os alimentos que chegavam na escola, arroz, feijão, eles eram da agricultura familiar. Sim. Então, a SME, CODAI, não tem mais essa parceria com a agricultura familiar? Tem. Existe, e isso está como lei, e isso continua. Mas, por exemplo, não adianta chegar isso para você se eu não tiver uma conversa com todos da escola, disso que a gente conversou hoje, que é da educação, porque daí não tem nenhum bom aproveitamento daquilo que veio da agricultura familiar. Não é? Porque para a gente entender, a gente precisa saber e diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, o que atende. Né? Quando eu falo, olha, eu tenho uma horta na escola, isso implica em cuidar do meio ambiente, do produto, da produção, etc., é isso que eu estou tentando dizer. Então, existe uma pressão mesmo grave nesse momento, mas isso está vindo desde o Ministério, desde o PENAI, etc. Eu não sei se foi ano passado ou retrasado que a SME fez algumas formações com os gestores falando exatamente disso. E, pessoalmente, eu mudei muitos dos meus hábitos depois de fazer esses cursos sobre os alimentos ultraprocessados, né? E quais as alternativas, né? E, de novo, eu falo da Massuia, né? Que ela sempre dá receitas, né? Que substituem, dá um pouco mais de trabalho, mas quando você envolve isso numa tarefa familiar, com a criança, com a avó, né, com o pai, aquilo se transforma numa convivência familiar, e aí você evita, foge. Né? E aí você foge dos ultraprocessados, dos industrializados, né? Foi tão grave essa questão da nutrição com os guias alimentares que o Ministério da Agricultura, que está até aqui com agrotóxico, com mais de 400 agrotóxicos, eles queriam tirar do guia essa orientação em relação a agrotóxico, a ultraprocessado e a agricultura familiar. Aí, o que aconteceu? As nutricionistas fizeram uma briga, isso faz uns 5 meses atrás. Conseguimos, nem sei se faz 5, acho que até faz menos. Fizemos uma briga de mandar milhares assim, foi em agosto, né? Foi em agosto, exatamente. Fizemos uma briga, todos nós, conselho, todo mundo, eles recuaram. Mas a gente sabe como é esse recuo. Esse recuo ele é sempre temporário. Então, eles vão comer pelas bordas, entendeu? Não vai ter mais dinheiro para isso. Não vai ter mais nutricionista pensando em educação alimentar. É devagarzinho. Então, acho que nós vamos ter de fazer uma resistência mesmo. Né? Eu mesmo recebi alguns tweets de alguns lugares dizendo, mas que bobagem, para que você está falando isso? Para que você está pensando isso? Né? Então, a gente vê que tem mesmo uma censura muito grande, mas que é nacional, e que, claro, que vai refletindo devagarzinho, porque as políticas públicas dos municípios sempre estão pautadas nas políticas públicas nacionais, né? No PENAI, enfim, na merenda escolar, na saúde e tal. Como isso tudo está um pouco desmontado, completamente desmontado, as nutricionistas um montão foram mandadas embora, agora a gente vai começar a sentir o reflexo disso no município, né?
Então, eu acho que vocês têm o privilégio de receber um documento nesse momento tão difícil das políticas alimentares em São Paulo. Acho que vocês têm que pegar ele no colo, agradecer as nutricionistas, que elas foram maravilhosas fazendo esse material, de verdade. Então, Elza, quando que vai ser a live com o Cristiano? Desculpa, Mariana. A gente vai pôr aqui, peraí, que a Mari já Isso que eu queria fazer agora, eu queria pôr exatamente isso agora. Então, tenho três recadinhos para falar para vocês. Primeiro, a live da Elza vai ser agora no dia 26, às 2 horas. Das e o tema às 15. Das 2 às 3. E o tema dessa live vai ser justamente a normativa de alimentação, né? Contar todo esse estudo. Daí, pediram para a gente lembrar vocês de participar no Fórum Solidário. O Fórum Solidário é aquele que está aberto, logo que você entra no nosso ambiente, ele está aberto lá para todo mundo, que é para vocês poderem colocar o que vocês ainda têm de questões, ou da própria equipe, ou das famílias, o que o nosso projeto ainda não contemplou em relação a esse retorno que vocês ainda querem saber. Então, vocês poderem colocar essas questões no fórum, para a gente finalizar o projeto assim, com tudo amarradinho. E dentro da parte de gestão participativa, não sei se vocês lembram que elas abriram um fórum para colocar as boas práticas. Então, a gente queria que vocês colocassem lá a contribuição de vocês, né? Tantas coisas maravilhosas que vocês contam para a gente, poder sistematizar lá no fórum das boas práticas. Então, Zélia, você tem tanta experiência interessante, você podia pôr tanto no fórum de alimentação como lá, para aumentar, enfim, das pessoas conhecerem as suas experiências, e Mônica, enfim, todo mundo que tem uma experiência interessante. Desculpa, né? É que hoje, como eu conversei com você no início do encontro de hoje, eu apanho demais hoje para eu postar um texto e alguma coisa que a Damares tinha me pedido. Eu levei um tempão, gente, eu sou analfabeta digital, meu pai eterno, né? Mas eu prometo que eu vou me organizar, porque... Darlene também, todo mundo tem uma experiência interessante aí, enriquecedora, enfim, porque isso, nesse momento, é proteger a própria alimentação de qualidade nossa, você poder partilhar, porque a gente vive um momento cruel, assim, por parte do Ministério da Saúde, da própria merenda escolar, né? Porque na hora que você tira as pessoas que têm um conhecimento acumulado, substitui por qualquer um, vai ficando qualquer coisa, né? Teve um período em agosto que eu não conseguia acessar o Ministério da Saúde para pegar os guias. Eu fiquei umas 2 semanas, não entrava. Aí fui fuçando, e no final consegui abrir de novo. Por quê? Porque é um jeito de boicotar, né? Se você tira do ar, você dificulta a entrada, e daí para frente, né? Então, as nutricionistas estão precisando pegar no colo, porque estão levando de patada, né? Como eu digo, nesse momento. Bom, acho que era isso, né, Elza? Acho que agora é o momento de agradecer a participação de vocês, falar que a gente continua à disposição, que a gente vai ter ainda um encontro de encerramento com toda a equipe, né, com as 4 duplas de formadoras, e que as questões que vocês ainda não tiverem, colocar lá nesse fórum, que a gente ainda trabalha em cima disso, e falar que foi muito bom aprender com vocês. Nossa, para mim foi um grande aprendizado. Por exemplo, eu nunca tinha dado aula à distância. Tinha dado muito pouco. Então, aprendi a fazer isso. Mais ou menos, né? Se não tivesse a ajuda da Mari, tinha ficado louquinha. E também, na hora que eu tive de pensar em todas essas coisas,
e nesse momento de pandemia que eu vivo em igualdade com vocês, com os mesmos sentimentos e tal, para mim foi uma grande elaboração. Em agosto eu era uma que estava gritando, pelo amor de Deus, preciso ver gente, para outra hoje, não é? Que viu tanta gente à distância e que foi elaborando, porque eu também tive de pensar melhor em mim para poder pensar nas questões que envolvem alimentação. E isso foi um laboratório, na verdade. Hoje eu estou ótima. Até o medo está diminuindo, né? Então, sorte para vocês, que vocês, na verdade, continuem nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que educação é fundamental nas nossas vidas. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, viu? Foi muito Obrigada bom. mesmo. Nós que agradecemos. Obrigada. Tchau, queridas. Tchau. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Zé. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Cris. Tchau.